Hoje eu quero te mostrar um truque que pode salvar os seus projetos de impressão 3D e que a maioria das pessoas que tá começando na impressão 3D não conhece, hein? E antes de eu ir lá pro computador, eu já quero te pedir para que você deixe aquele like gostoso aí no vídeo e se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreve aí também para não perder nenhum conteúdo sobre impressão 3D, combinado? Bora lá pro vídeo então! Eu estou aqui dentro da interface do fatiador Orca Slicer e eu trouxe o famoso barquinho, né, o Bench, que todo mundo aí praticamente que está começando na impressão 3D imprime esse barquinho aí. Se você ainda não imprimiu, um dia você vai imprimir, tá? O que eu quero explicar para você aqui hoje? Existe uma configuração na impressão 3D que muita gente que está começando na impressão 3D não sabe que pode ser feita, que é a impressão em duas partes, em duas etapas, ou diferentemente de impressão por camada, a gente vai poder fazer a impressão por objeto. Qual é a grande vantagem de fazer a impressão por objeto, tá? Antes de te explicar, eu vou colocar dois objetos aqui na mesa para poder te explicar melhor como é que vai funcionar isso daqui. Então eu vou selecionar o meu objeto, vou clicar com o botão direito aqui, vou clonar ele, ó, ele tem a opção de clonar aqui, colocar uma cópia só, né, certo, ok, beleza, ele já colocou então aqui para mim duas cópias, né, vou deixar desse jeito aqui mesmo, ó, duas cópias mesmo aqui, sem problema nenhum, e vou mandar o fatiador fatiar aqui pra gente ver como é que vai ficar o resultado dessa configuração. Pronto, o fatiador ele já fez aqui então o fatiamento, certo? E aí numa impressão normal, a gente pode ver aqui então que essa configuração levaria em torno de 55 minutos aí aproximadamente, né? A gente pode jogar para uma hora aí arredondando, certo? E aí como é que essa impressão 3D funcionaria? Se a gente arrastar essa barrinha aqui, ó, a gente vai ver que o hot end ele faria, né? Então vamos lá, vou arrastar aqui para você ver, ó. Primeiramente, ele vai fazer então esta primeira camada aqui do barquinho da esquerda. Quando ele acabar a primeira camada do barquinho da esquerda, ele vai para a primeira camada do barquinho da direita. Quando ele acabar todas as primeiras camadas, aí sim ele vai passar para a camada seguinte e vai continuar o mesmo processo, só que ele vai fazer os dois barcos simultaneamente. Só que imagine o seguinte, imagine que em um determinado momento, este barco aqui, ó, da esquerda, descolou da mesa. O que você acha que vai acontecer? Você vai perder a impressão inteira, porque mesmo que o barco da direita não tenha descolado da mesa, este barco aqui descolou. Então o que vai acontecer simplesmente é que você vai ter que pausar a impressão, parar a impressão, ou enfim, você vai perder aí todo o processo de impressão que você fez até aqui, certo? E aí, às vezes, não é interessante que isso aconteça. Às vezes tem em determinadas situações que você não precisa, por exemplo, fazer a impressão dessa forma, correndo o risco de perder as peças dessa forma. E aí, o intuito do vídeo de hoje é justamente te mostrar que você pode, ao invés de fazer a impressão 3D por camadas, que é o que está acontecendo aqui, ó, né? A gente está fazendo a impressão 3D por camadas, a gente pode, na verdade, trocar a impressão 3D por objetos. E aí, qual que vai ser a grande diferença? A grande diferença é que primeiro ele vai imprimir este objeto inteiro. Se deu tudo certo, beleza, aí ele vai passar para o segundo objeto aqui e vai imprimir o segundo objeto inteiro. Então, dessa forma, eu não corro o risco de que se der um problema no meu primeiro objeto aqui, eu perco o projeto inteiro, entendeu? Então, essa é a grande vantagem de você imprimir por objeto e não por camadas. Mas tem algumas configurações que você tem que ficar de olho aqui, certo? Vou clicar aqui no preparar de novo para a gente voltar aqui para a nossa mesa de preparação. No meu caso, eu estou utilizando a Creality Ender 3 V3, mas essa configuração pode ser feita com qualquer impressora 3D e você só tem que se atentar a alguns detalhes que eu já vou te mostrar daqui a pouquinho, certo? Eu gosto muito do fatiador Orca Slicer e também do Bambu Studio, né? Porque ele já te mostra as regiões de segurança, que é o que eu vou te mostrar também daqui a pouquinho. Vamos ver então isso na prática, como é que está funcionando? Como que eu vou fazer para trocar a impressão de camada para objeto aqui no fatiador Orca Slicer? Eu não posso estar com nenhum objeto selecionado, então eu dou um clique aqui na mesa, tá? Ó, aqui eu tô com o objeto selecionado, tá vendo que aparecem uns risquinhos brancos aqui em volta dele. Eu dou um clique na mesa, ele tira a seleção do meu objeto, certo? E aí eu vou clicar aqui em objetos, ó, processo, objetos. Eu dou um clique aqui, certo? E aí ele me mostra aqui, ó, as configurações da mesa.
nessa região aqui do lado. E olha só que legal, sequência de impressão por camada. Ó, que interessante. E aí eu posso trocar por objeto. E aí pronto, ó, é isso que eu queria que você visse, ó. Ele tá me mostrando uns negócios, umas regiões meio roxas aqui, né? Essas regiões aqui, elas são configuradas aqui nas configurações da impressora. Normalmente, quando você adiciona uma impressora que já está pré-configurada aqui no fatiador, é normal essas configurações já virem pré-setadas e eu não indico que você modifique. Mas se caso você está adicionando uma impressora 3D que não existe, então você pode modificar e adicionar essa configuração aqui dessas regiões e eu já vou te mostrar onde você pode fazer isso. Inclusive, o próprio fatiador já está te dando uma mensagem em vermelho aqui que você não está conseguindo ver porque a minha imagem está em cima aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar a minha imagem de cima daqui, ó. Olha lá. Essa daqui, ó. Essa imagem aqui, tá vendo, ó? Essa mensagem de erro aqui, ó. Ela tá aparecendo aqui, indicando que você não pode fazer isso porque os objetos vão se colidir quando você estiver imprimindo, não é seguro, tá? Pode ser que o hot end, na hora que você estiver imprimindo os objetos, ele sofra algum tipo de colisão, então não é seguro. Então como é que você vai fazer? E aí por isso, de novo, por isso que eu gosto muito do Work Slicer, do Bambu Studio, porque ele te mostra essa região aqui. Isso que eu acho interessante. O que você tem que fazer é simplesmente afastar os objetos para uma região segura. Então eu vou dar um clique, vou selecionar aqui o meu objeto, vou segurar ele, né, com o botão esquerdo do mouse, vou clicar e vou arrastar até uma região no qual essas linhas brancas elas não colidam. E não tem problema que eu saio da mesa com a linha branca, ó, não tem problema, tá? O que eu não posso é deixar as duas linhas brancas se encostando entre elas. Não tem problema que ela saia da mesa, mas eu não posso deixar elas se encostando entre elas. Então, ó, por exemplo, eu posso deixar um barquinho aqui e o outro barquinho aqui. Aí, ó, você vai reparar que aquela mensagenzinha de erro já até desapareceu daqui, ó. Agora não tenho mais problema nenhum. Beleza, feito isso, eu posso então deixar a impressão desse jeito aqui, não vai mais ter problema nenhum. Eu vou conseguir imprimir então os objetos de forma sequencial, de forma por objeto e não mais por camada. E aí para te mostrar agora a grande diferença, eu vou clicar no fatiar aqui os objetos pra gente ver, né? Ah, e um detalhe, tá? Por conta desse motivo da gente ter alterado de camada por objeto, você vai reparar que o tempo de impressão aumentou um pouquinho também. Tava dando 55 minutos lá, aqui aumentou para 1h13 ali mais ou menos, né? Então aumentou um pouquinho aqui o tempo de impressão, mas nada muito expressivo ali também. Mas é melhor do que de repente você perder o projeto todo, né? Se uma das peças aqui der um problema, descolar ou aconteceu algum tipo de problema durante a impressão. Então vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. Primeiro de tudo, ele vai começar por aquele barquinho ali da esquerda. Então o que ele vai fazer? Ele vai imprimir o barco inteiro e não vai ligar para outro barco, ó. Ele vai imprimir o barco inteiro, vai chegar no final do barquinho, ó. Quando ele acabar o processo de impressão do barquinho, ó, acabou de imprimir o barquinho, aí ele vai lá para frente e vai começar a imprimir o segundo barquinho. Então repara que mesmo que dê algum problema no primeiro barquinho, eu já consigo parar a minha impressão e não perco o projeto inteiro. Agora, se o primeiro barquinho deu certo e o segundo barquinho não deu certo, vamos supor que ele está imprimindo agora esse barquinho aqui da direita. Por algum motivo esse barquinho descolou da mesa, deu algum problema, eu já garanti que o meu primeiro barquinho deu certo, então eu não perdi o meu projeto todo, percebe? Então aí eu diminuo um pouco essa questão das falhas, né? Eu minimizo um pouco dos riscos aí da impressão. Então eu consigo dessa forma aí garantir uma taxa de sucesso um pouquinho melhor aí nas minhas impressões. E aí, assim, o truque é basicamente esse, e aí agora eu quero te mostrar aqui também aonde você faz essas configurações, ó. Então aqui a gente tem a configuração da impressora, se a gente clicar nesse lápis aqui, a gente tem então as configurações aqui da impressora, e aí a gente tem aqui um negócio chamado margem da extrusora, certo? E aí a gente tem aqui, ó, o raio, a altura até a haste e a altura até a tampa, tá? Essas nomenclaturas estão bem estranhas, né? Eu vou puxar aqui do lado só para você entender, ó. Por exemplo, a gente tem a altura até a tampa, aqui ele colocou a altura da impressora, né? Mas, ó, vou diminuir aqui só para você entender o que eu tô falando. Vou colocar aqui, por exemplo, 14. Repara, então, que ele diminuiu, deixa eu dar um ok aqui, ó. Repara, então, que ele diminuiu, né, o quadradinho aqui, né, que é a altura ali da minha margem de segurança, até essa
esse quadradinho roxo aqui. Então aí ele já tá me dando uma outra mensagem de erro, falando que, ó, não dá, né? Não posso colocar assim dessa forma porque a chance de colisão é muito grande, tá? Então não pode ser dessa forma. Mas, de novo, né? Isso daqui já veio setado automaticamente quando eu escolhi a pré-definição da Ender 3D3 que já estava no Arc Slicer. Então, normalmente, se você encontrar a sua impressora 3D aqui no fatiador, você não precisa se preocupar com essa margem de segurança aqui da extrusora. Ela já vem configurada, certo? Então, adiciona lá, não mexe nessas configurações e a única coisa que você precisa se preocupar é com esta margenzinha aqui, ó, que elas não podem relar uma na outra, porque, ó, se encostar uma na outra, ela já vai acender em roxinho ali, ó, indicando que tem algum problema, tá vendo? Ó, não pode, então desencosta e aí sim tá tudo certo com a sua impressão 3D, beleza? É isso. Então agora eu queria mandar essa impressão aqui para a impressora para você realmente ver como é que o negócio aí tá funcionando, né? Se funciona mesmo de verdade. Vamos ver como é que isso daí funciona na prática? E antes de te mostrar o resultado, eu quero te convidar para você conhecer a empresa 3D Prime. E sabe por quê? Lá na 3D Prime você encontra tanto a impressora 3D que eu vou te mostrar daqui a pouco, como também os filamentos e resinas de excelente qualidade que eu tô sempre usando aqui no canal e que eu recomendo muito. Então não perde mais tempo não e já acessa o site deles aí para conhecer e comprovar.